Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do FerraCast, o podcast para quem não quer se ferrar. E hoje eu tô com um convidado mais do que especial aqui, que eu conheço há pelo menos uns 30 anos, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Batista, mais conhecido como Fusca. É muito nome, né? Mas eu vou deixar ele se apresentar um pouco. Seja muito bem-vindo, Fusca. Obrigado pelo convite, Sé. Bom, a gente realmente se conhece aí há 30 anos, desde a época da faculdade, né? Como você, eu também trilhei um bom período aí no mercado financeiro, banco, asset, com quase 30 anos aí na estrada. E recentemente eu estou empreendendo mais como consultor, né? Sempre focado nessa parte de riscos, compliance, a parte mais um pouco policialesca da coisa, né? Com talvez menos appeal, mas igualmente importante, né? Então tem alguma experiência aí para dividir aí, vou tentar responder aí, trocar ideias com você. Não, legal. Legal. E você teve envolvido muito tempo com risco na parte de bancos, olhando mais posições. Conta pra gente um pouco então, como é que foi essa... É um assunto amplo, né? A gente já fala risco, já pensa logo em ação, mas quando você pensa, seja num banco ou até mesmo numa empresa, isso tem várias dimensões, né? Então tem a parte de risco de mercado, que a gente fala que é a variação de preço, né? Você tem um investimento lá, a tua preocupação é aquilo ali oscilar contra você e você não ter o dinheiro disponível no momento que você precisa, no valor que você quer. Mas tem também a parte de risco de crédito. Então, o risco de crédito é perigosíssimo, né? Ele se esconde onde a gente não vê, né? Quando a gente compra um título público, no final do dia há um risco de crédito. O governo sempre pode... já teve casos, pelo menos lá fora, disso ter acontecido. E aqui no Brasil também, na década de 80, a gente teve na dívida externa. Na dívida externa, né? Sim. Também tem o risco operacional, né? Mas é um assunto um pouco mais afastado da parte de mercado, mas super importante numa empresa. Então, eventualmente você pode ter, a gente tem um episódio inclusive lá fora, né, no Nasdaq, o pessoal tinha os algoritmos lá com poucos gatilhos de proteção e agora ajustaram, mas tiveram perdas grandes porque começaram a disparar seguidamente e aprofundaram as perdas de mercado. Nasdaq é a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos, né? Obrigado pela correção, né? Senão eu prometi não ser nada técnico, né? E tem outros tipos de riscos também, quer dizer, o assunto é bastante amplo, né? Mas a minha formação original sempre foi direcionada para essa parte de mercado, liquidez, que está mais ligada a investimentos. Ainda mais, eu acho interessante esse tema, quando a gente pega hoje, né, eventos de guerra que a gente está tendo duas guerras de destaque, uma na região ali de Rússia e Ucrânia, talvez impacte o Brasil alguma coisa em commodities, eu diria aí, fertilizantes, commodities agrícolas, e pega a guerra recente agora em Israel, com faixa de Gaza, e acho que às vezes as pessoas estão investindo, né, eu falo, elas não se mergulham muito em educação financeira. Então eu falo que é um grande cassinão. Você vai lá, quero colocar R$500 na bolsa, quero colocar R$1.000 na bolsa. Então elas não olham esse risco, não olham. Elas falam, subiu, quando sobe o papel é legal, quando não sobe... Então assim, que conselho você dá para esse pessoal um pouco, né, de desenvolvimento, acho, de estudar? Eu falo que tem que ter sempre conhecimento. Mas o que você gostaria de colocar de uma forma simples para esse pessoal? O que as coisas que eles têm que olhar um pouco? Não é só chegar e, me falaram que a ação tá boa, compra aí. Não, sem dúvida, isso é um passo lá na frente. Acho que bem antes disso, tem que ter um trabalho de avaliar qual que é o objetivo, né? E olhar isso na linha do tempo. Então, vou te dar alguns exemplos. Se você está numa faixa etária avançada, é de bom ouvir, seria bom você não ter uma alocação grande em investimentos de alto risco que demoram a maturar. Principalmente o caso de ações. Se você é mais jovem, minha filha outro dia, eu comecei a educação financeira dela com 8 anos, é um exemplo legal, e ela queria colocar em investimento conservador. Eu falei, olha, Isabela, na tua idade, você pode colocar tudo em ação, que se você perder tudo, com 15 você começa a sua vida de novo, sem problema nenhum. Então, assim, tem essa questão da idade para adequar o que você pode fazer, mas tem também o seu objetivo. Então, por exemplo, se você vai guardar um dinheiro para educação dos seus filhos, para médio prazo, naturalmente você pode ter uma parte em ações, mas não pode ter tudo em ações, né? Se você quer ter uma reserva de liquidez para o curto prazo, porque você acha que pode perder o emprego, é muito mais razoável você ficar numa renda fixa segura, longe de risco de crédito, porque você pode efetivamente precisar do dinheiro. Agora, se você tem dinheiro sobrando, né, você é uma pessoa disciplinada, todo mês guarda mais do que gasta, né, ou pelo menos não gasta tudo que recebe,
você pode se dar o luxo de colocar algo disciplinadamente de longo prazo. E a palavra disciplina também aí eu acho que é uma palavra-chave, né? Eu, quando comecei no mercado, o pessoal falava, você tem que ter técnica, né? Que é essa história de, poxa, avaliar um balanço de empresa, você quer investir numa ação, você quer ter estratégia, né? Poxa, a gente está num momento de guerra, é melhor ir para ativo seguro, ouro. E você precisa ter disciplina, ser uma pessoa regrada. Eu diria hoje, né, na altura dos meus 53 anos, que 70% da coisa é disciplina. 70%? 70% por baixo. Tá. Então, assim, você não precisa ser uma pessoa super técnica, você diria 70, 20, 10. Você vai colocar número, né? A técnica ela é importante, né? E, claro, o estudo ajuda a desenvolver a técnica, mas ela é menos relevante do que você ser uma pessoa disciplinada. Porque o ser humano, ele se leva muito pelas fraquezas humanas, né? Seja ganância, seja medo, né? Eu tive a oportunidade de ver isso no mestrado e defendi essa tese de que a gente geralmente vende as coisas no pior momento, né? E quando vai ganhar é pouco ambicioso, ou seja, a gente é medroso no ganho e arrojado na perda. Quando deveria ser o contrário, né? E a gente também se afeta muito psicologicamente quando a gente erra muito, né? E nessa tese, inclusive, a gente chega exatamente na situação de que os melhores modelos matemáticos, quantitativos, eles mostram que você erra tanto quanto acerta, ou até erra mais. Erra mais que acerta. Mas quando você perde pouco, porque você não tem paciência com a perda, mas você tem paciência com o ganho. Então você ganha até menos vezes, mas quando ganha bastante. É claro, isso aí já é uma coisa mais lá na frente. Eu acho que o primeiro passo sempre é essa educação financeira que você comentou, né? Sempre cerceada, norteada pela disciplina. Isso é fundamental. Aí, dica de ouro, hein? Educação financeira, que eu acho que é chover no molhado, mas as pessoas ignoram. Disciplina. No fundo, a gente acaba falando de psicológico, né? Sim. Ser humano psicológico, né? Não é a técnica, não é o modelo. E eu acho legal o lado de economizar sempre um percentual. Um percentual eu falo sempre, bato no mesmo ponto. Pelo menos 10% você separa e paga você primeiro, investe. Aí se você vai investir longo prazo, médio prazo, eu tenho algumas variáveis que eu olho de pelo menos 6 meses de reserva de emergência, se você ficar desempregado, alguma coisa do gênero. E eu acho que o caminho é por aí. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Ou seja, o tempo é uma variável de ouro, é a variável mais democrática que a gente tem. Sim. É igual para todo mundo, 24 horas. Então, assim, quanto mais cedo você começa, mais você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Sem dúvida. Mais rápido, né? E mais você aprende a ser disciplinado, amigo. Ser disciplinado ao longo do tempo de forma consistente é um grande desafio, né? A gente sempre tem tentação no meio do caminho, né? Exato. E quando a gente tem 20, 30 anos de idade é uma coisa, quando a gente tem 50, 60 é outra. Mas você tem que ser igualmente disciplinado, né? Exato, consistência. Eu acho que essa é outra palavra-chave. Sim. Só aproveita, curta o nosso canal aqui e... Fusca é um cara que ele tem aí, eu diria, uma experiência vasta em risco, mas aquilo, risco não é tudo, né? É importante saber, mas risco não é tudo. E, além de tudo, ele é um cara que mergulhou muito no lado acadêmico, né? Sim. Tem mestrado, doutorado, não sei nem se tem pós-doutorado já. Falei, isso tudo é demais, né, cara? Mas é aquilo, eu acho que é um hobby dele e é escritor ainda, né? Conta esse lado escritor, você tem mas isso aí foi um lado à parte, um amigo meu de infância, que eu conheci antes de você, chamou para escrever um livro de ficção científica, né? Era só no começo para olhar se era legal, que ele tinha dúvidas e estava excepcional o que ele tinha escrito, aí me chamou para escrever a parte chata, que era fazer a parte descritiva. Pô, você cara cri-cri, chato, né, de controle, me ajuda a escrever a descrição, né, a descrição a narrativa dos lugares. E aí quando eu vi, eu tinha criado 60 personagens como ele criou, ficou um Game of Thrones. 60? Ficou uma coisa bizarra, ficou muito grande, 700 páginas. Caramba, 50 para cada um. Mas teve muita disciplina nesse processo, era toda noite, de 10 à meia-noite, de segunda a sexta, ininterruptamente durante 18 meses, né? Escrevendo? Escrevendo. Pô, que bacana, que bacana. Acho que disciplina é tudo na vida, né? E Fusca, conta um negócio pra mim aqui. O que é uma vida rica pra você? Você já parou pra pensar nisso? Uma excelente pergunta. Eu acompanho todos os seus instas, né? Os seus podcasts também. Eu acho que está muito alinhado com o que você fala. Acho que ter tempo, né? Ser dono do seu tempo é a maior riqueza que qualquer pessoa pode ter, né? Porque tempo no final do dia, né? Tem aquela tempo é dinheiro, mas é de fato, né? Então, quem não tem tempo para nada acaba sendo escravo das várias tarefas e não tem tempo para si próprio. Eu acho que para conquistar esse espaço
né, se apropriar do próprio tempo, Aham. acho que você tem que construir, né, essa disciplina para poder, né, de fato, não de um dia para a noite, de um dia para o outro, mas ao longo do tempo você ter essa riqueza, essa abundância que você sempre comenta, né? E acho que é sempre fruto do trabalho. Acho que é até importante mencionar, as pessoas se iludem achando que o mercado financeiro fica rico. Não fica, não? Olha, não é assim que funciona. Nunca vi, tá? Até tem um caso ou outro que citam, mas eu nunca conheci as pessoas que falam, pra ser bem honesto, que só investindo dinheiro ficou rico. É muito complexo isso aí. Eu acho que, como diz um lugar que eu trabalhei que eu admiro bastante, só o trabalho produz riqueza, né? E essa riqueza tem que ser bem administrada de uma forma disciplinada. Acho que esse é o passo. Exato. É transformar a tal da energia operária em energia monetária. Não tem segredo, né? E esforço, dedicação. A gente está falando de tempo. As pessoas, elas se assustam quando vem alguém que, pô, esse cara tá rasgando dinheiro. Isso é um absurdo. Independente se o cara tem condição ou não, né? Agora, as pessoas não se assustam quando vem as outras rasgando tempo, né? É verdade. Que deveria ser o ativo mais precioso que não volta. Sem dúvida. Não volta. E a pessoa acaba ficando escrava porque ela não sabe organizar o tempo dela. Ela desperdiça tempo. Verdade. Concordo totalmente. Já percebeu Verdade. isso, não? Verdade. É engraçado, mas quando a gente fala de mercado financeiro, você fala, não, investindo. Aí eu vejo um monte de gente ensinando a investir. E eu falo, cara, tem 500 mil dicas, entra lá no Google e tal. Aí eu vejo um monte de gente ensinando planilha para cortar custo, que é a mentalidade que eu falo que é da escassez. É claro que a gente tem que controlar custo. Mas eu não vejo a galera falando sobre ganho. Como é que faz para eu ganhar mais? Ah, não, eu tenho que trabalhar mais? Será que eu tenho que trabalhar mais ou será que eu tenho que vender melhor a minha hora e dar mais valor para a minha hora? Ao invés de só... Não é questão de preço, é valor. E esse é o grande ativo. Por quê? Porque eu tenho uma limitação de tempo. Então, às vezes, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu já escutei isso muito em banco quando eu trabalhava. Sim. A pergunta é, você tem que otimizar a sua hora, né? Não sei como é que você vê isso aí. Eu concordo totalmente. Acho que você não podia definir melhor. De fato, eu demorei muito tempo para aprender isso também, né? Não é trivial, mas a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, né? Acho que tudo na vida é equilíbrio. Quando você fala demorei, o que é a dica que você dá pra galera aí, mais nova, que tá assistindo a gente? Cara, se eu pudesse voltar lá atrás, o que eu faria de diferente? Qual foi o clique que mudou essa mentalidade tua? Você fala assim, não, é experiência, porque com 20 anos, 30 anos, agora, onde que você viu que falou, cara, se eu pudesse voltar lá atrás, e falar com o Fusca de 30 anos, o que eu faria diferente? Eu fui muito tentativa e erro. Tá. E fui muito também preocupado com metas, no sentido de tem que passar no vestibular agora, tem que me formar agora, tem que fazer mestrado agora, tem que formar... Crenças que você carregava. Crenças, exatamente. Tá. E depois de 20, 30 anos, você vê que se tivesse demorado 1 ano a mais, 2 anos a mais, isso não ia fazer muita diferença na minha vida, né? Então, fazer as escolhas corretas, ainda que tome um pouco mais de tempo, cada um tem o seu tempo para tomar a decisão correta, vale muito mais para você chegar mais distante. Né? É como se fosse uma preparação para uma corrida. Você não vai fazer uma corrida de 100 metros. É maratona. É uma maratona. E aí, cabe mais, às vezes, você demorar um pouquinho para sair para maratona, mas aquecer, tá com a musculatura preparada, tá hidratado. E eu não sou maratonista, tá? Tô no campo da teoria. Para poder chegar mais longe, chegar bem, que é super importante, não adianta também chegar todo torto lá na frente, né? Do que ficar no meio do caminho. Né? Então acho que passa muito por isso. Acho que não controlar a própria ansiedade, ser disciplinado com os próprios sentimentos. Né? Isso não significa ser uma pessoa contida em tudo, não. É simplesmente ter um contexto organizado. Acho que isso cria um contexto melhor para ir lá na frente. Isso eu acho que valeria muito para mim. No fundo, é saber lidar com as crenças que estão te limitando ali, tá? Nós não estamos falando aqui de capacidade acadêmica, de mais dedicação, menos dedicação. Tem umas crenças que estão aqui, são âncoras que estão no pescoço da gente, elas puxam a gente para baixo. Às vezes você fala, pô, mas não, porque eu tenho que me formar, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. Não, se você ajustar ou entregar 1 ano a mais, esse 1 ano vai fazer diferença na maratona e você vai chegar num resultado que vai estar muito alinhado com a tua missão de vida, às vezes. Sim. E às vezes você fala, pô, minha missão tá aqui e eu tô lá, E aí eu tô naquele negócio, pô, não tá legal. Por que não tá legal? Por que tem um vazio dentro de mim? Cara, porque você tá longe da missão. Então, assim, eu gosto de falar isso para quem é mais novo. Quanto mais rápido você achar a sua missão de vida e lidar com os seus fantasmas psicológicos, você vai chegar no resultado. Porque você tem um talento que você não sabe qual é. Todo mundo tem.
A gente às vezes acha que, não, o meu não é, porque o fulano, cara, a gente tem. E eu acho que é isso. E eu gosto de falar aqui no FerraCast, né, que a gente fala de se ferrou, né? Obviamente que traz uma história aí pra gente. Você já se ferrou em alguma coisa financeira que você fala assim, cara... Várias vezes. Várias vezes. Acho que quem investe, né, tá sujeito a perder dinheiro. Mesmo quem não investe tá sujeito a perder dinheiro. E vai além do dinheiro, né? Investir mal tempo, né? Dedicar um tempo da tua vida para algo que você depois vê que não te fez feliz, como você mesmo falou, e você se desvia da rota do seu propósito e que toma um tempo para retornar para ela. Uhum. Então, várias vezes. Posso te dar vários exemplos. Né? Escolhe um aí que você queira contar pra gente aqui. A gente aqui gosta de escutar as histórias que eu falo que são os aprendizados que a gente tem na vida, né? Sim. E eu falo que como eu assisto um monte de episódio, eu fico tentando enxergar, tipo, onde eu posso aprender aqui, pra pelo menos falar, eu já sei que por ali vai ter um bueiro, eu vou cair dentro do buraco. Tá. Bom, posso te dar um exemplo da faculdade, né? Da faculdade eu era bastante individualista, né? Muito focado na meta, de nota, né? E vez por outra eu não tinha leitura dos colegas, dos amigos, né? E algumas vezes eu parei no lago, lá você deve lembrar, Sim, na faculdade. Rolava um bullying, era uma época que tinha bullying. O bullying não tinha punição e também eu acho que era um bullying educativo, não era um bullying, não tinha maldade no bullying, né? Mas a cada banho no lago eu acho que me ajudou a olhar as coisas de outra refletir, maneira, né? A refletir melhor, né? Que não era só tirar 10 em prova, era tava junto com o povo. Então acho que esse é um exemplo de, né, se ferrar, eu acho que foi até educativo, né? Da época da faculdade. Da época do trabalho, eu diria que o começo da minha carreira, depois que eu me formei, eu dei alguns passos que estavam... Você trabalhou no Banco Central, né? Trabalhei também na aeronáutica, etc e tal, mas muito voltados para a segurança, né, financeira, né, vim de família de militar, que sempre pautou muito pela segurança, aquela coisa toda. Então os meus primeiros passos foram muito amarrados, no sentido de, poxa, sou rimo de família, não posso errar, né, e acho que me limitou no começo da minha carreira, né? Eu passei a ser mais feliz a partir do momento que eu resolvi arriscar mais, de uma forma centrada, é lógico. Arriscar calculando risco. Calculando risco, né? Acabei trabalhando com riscos depois, mas o mais importante aí foi a questão psicológica, né? Eu tinha um grande peso psicológico com as minhas crenças, usando o termo que você utilizou há pouco. Isso que até, eu vou emendar uma pergunta nisso que eu estou perguntando de se ferrar, que é como é que era a sua relação com o dinheiro quando você era pequeno? Porque é aí que nasce as memórias que a gente tem financeiras que acabam, de alguma forma, atrapalhando a vida da gente, né? Sim. Não, no meu caso eu tinha muito apego, sempre tive. Exatamente porque eu sabia que podia contar só comigo mesmo e era isso aí, né? E acho que à medida que o tempo foi passando... Apego era o medo de perder. Medo de perder, né? Exatamente. Então, assim, à medida que eu fui amadurecendo e tendo experiências positivas e negativas, isso me ajudou a ser um pouco mais desapegado e ter um olhar mais voltado para aquilo que de fato me dava satisfação, né? Entendi. Bacana. Isso. E você se considera hoje pronto para gastar? Dentro daquilo que você gosta ou você... Acho que não, Zé. Sendo bastante honesto aí, olhando para a câmera da verdade, como diria eu, um falecido da pessoa aí da mídia. Não, acho que não. Acho que às vezes eu até me inspiro muito no que você fala, honestamente. Acho que você fala muita coisa lá no Insta, assim, que me dá uns toques. Eu sempre falei para você que você é um dos caras mais sábios que eu já conheci na minha vida, né? Pô, obrigado. É verdade. Eu falo isso de coração. Acho que não. Acho que ainda estou sendo preparado para isso, né? Eu me preocupo mais com os meus filhos do que comigo mesmo. Que a gente às vezes gastar é fácil. Vai lá na loja, eu vou gastar. Vou lá comprar um carro, tudo. A pergunta é, gasta alinhado com aquilo que você ama? Gasta alinhado com aquilo que você deseja? Com aquilo que te preenche? Pode ser que, sei lá, gastar pra você seja juntar 3, 4 casais próximos e ir pra um restaurante e falar, cara, eu quero todos os meus amigos aqui jantando comigo. E aí alguém de fora vai olhar e falar, por que o cara não compra um carro? Eu ando de moto, não tô nem aí pra carro. Carro é óbvio, eu tenho filhos pequenos, eu ando de carro. Mas eu falo que assim, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. É o cara ser feliz na riqueza gastando do jeito que é. O Fusca tá falando aqui, é escritor, trabalha com risco, é lutador, então faz o esporte dele, você vê que ele tem um equilíbrio bom na roda da vida, que eu acho que é legal isso.
Né? No final... A luta pra mim, o jiu-jitsu, como o pessoal brinca, me salvou. Porque eu deixo no tatame ali às 5 da manhã, às 6 da manhã, todo dia, os estresses e as ali que você deixa. e as frustrações, exatamente. Eu saio um ser humano mais tranquilo dali. Pô, bacana. Mas você hoje, você fala, teve algum evento que fez você cuidar mais da grana de perto? Você fala assim, cara, teve algum evento que a partir de um determinado momento eu passei a, de fato, eu controlo o dinheiro, ou não, eu controlei direitinho o que entra, o que sai. Teve algum evento que falou, não, a partir desse momento eu dito regra com o dinheiro que está comigo? Tem. Inclusive se comunica com a tua pergunta anterior, que eu ia dar esse exemplo, mas acabou que a gente se desviou um pouquinho de ter me ferrado. No meio da minha carreira, eu investia muito em ações, né? Já trabalhava com riscos, tinha mestrado, estava já no meio do doutorado, e assim, eu perdi um volume muito grande do meu patrimônio. Né? E aquilo foi um choque para mim. Quando você fala perder um volume grande, é o quê? 40%? Metade. Metade. Né? Então é bastante coisa. Né? É o que eu tive sorte de ter tido um pouco mais de sucesso dali para frente, e aquilo acabou que no tempo não fez tanta diferença, não tinha tanta... Mas assim, psicologicamente, é um impacto muito grande. Né? E o que me trouxe, ou pelo menos me manteve alinhado, né? Está muito ligado à disciplina, e por isso que essa palavra é recorrente na minha vida. Sim. Né? E eu sempre fui uma pessoa, né, como você falou, de estudar, etc e tal, e eu apliquei lá para tirar um certificado lá fora de riscos, etc e tal, e eu não tinha começado doutorado ainda, e logo em seguida eu comecei meu doutorado, porque era uma forma de eu deixar minha vida de volta no trilho da disciplina, sem ignorar as trilhas que se apresentam, que nem tudo na vida é reto, tem muitas coisas. Não, é igual o Waze. É igual o Waze, às vezes dá um caminho diferente, né? Que você tem, ou você desliga o Waze e usa o lado direito do cérebro, até para espantar o alemão lá, né? O Alzheimer. Exato. Né? Mas o fato é que aquilo me trouxe de volta para o eixo. Então, assim, uma sugestão que eu dou para as pessoas quando me perguntam a esse respeito, e se eu pudesse voltar no passado e falar para o Ricardo, olha, tenha sempre aquelas coisas que te mantêm no eixo da disciplina. Porque quando você estiver afastado ou tiver algo que te deixe numa situação difícil na vida, você sempre pode recorrer àquelas suas raízes para poder seguir em frente. E nesse caso, para mim, foi bastante marcante. Me ajudou bastante eu voltar às minhas raízes, né? Claro, foi na forma de estudo, foi na forma de trabalho, mas me ajudou a voltar centrado, a centrar de novo a vida. Tá vendo? Dica de ouro aí, gente. E que disciplina, todo mundo, puta, disciplina é chato, né? Cara, preciso fazer uma dieta, tem que ter disciplina. Preciso ir pra academia, tem que ter... Como é que a gente torna isso mais leve, né? Como é que as pessoas... Eu falo que a pessoa tem que comprar o sonho. E o sonho tem que estar alinhado com o que ela quer fazer. Sei lá, decidiu, eu quero ser faixa preta de jiu-jitsu, cara. Isso é uma coisa que me deixa animado. Tem um caminho pra trilhar. É aquilo que eu falo, o cara quer ir pra Roma. Pensa no Coliseu, pensa lá nas praças, tudo. Mas dá trabalho pra lá, né? Dá trabalho fazer a mala, fazer conexão, o voo pode atrasar, são X horas de voo e não sei o que, vai pro aeroporto, chega antes. O ponto é olhar pro sonho e não pro caminho. Mas você tem que dar um jeito de, quando você tá na dúvida, olha pro caminho ali e fala, cara, hoje tá difícil, hoje eu vou ter que acordar cedo, não sei o quê. Lembra do sonho. Eu vou dar uma outra dica também. Quem sou eu pra dar dica, né? Mas algo que funciona muito pra mim... Você é o Fusca, cara. Não. Você... Funcionou muito cabelo pra mim. Branco, experiência. Não, cabelo branco é genética. Eu sou desde os 14. O que eu já... Assim, amigos próximos que me pediram aconselhamento de alguma ordem, passar por um momento difícil, que eu aprendi com a minha mãe, que eu acho muito legal e que me ajudou bastante para atingir meus objetivos, né? Acho que sempre que você tem um objetivo, né, isso se comunica com a questão da disciplina, às vezes tem um caminho chato, mas tem que ser feito, né? É você tentar se imaginar realizando aquele objetivo, se imaginar lá na frente. Então, por exemplo, isso aí. Na faculdade que a gente fez, que é a faculdade reconhecidamente muito difícil, que é mais difícil sair do que entrar nela, apesar de entrar é muito difícil, mas sair é mais difícil ainda. Muito mais. Né? Desde o primeiro dia que eu estava na faculdade, eu já me imaginava naquele palco lá, recebendo o diploma. Eu sempre tive aquela imagem muito sólida na minha cabeça e começava a dar cor para aquela imagem. O diploma vai ser de tal cor, eu vou estar vestido assim, vou estar assado, as pessoas que eu quero que estejam lá vão estar lá, vão estar em tais lugares. Então foi dando um grau enorme de realidade para aquilo ali. E à medida que o tempo passava, eu era tão firme com esse pensamento que era quase tangível. Eu quase podia tocar aquilo. E aquilo para mim fez diferença, porque eu acho que essas coisas acontecem.
Eu acredito bastante nisso. Quando você quer muito alguma coisa e você se propõe a fazer e você imagina ela se concretizando, eu acho que ela é mais alcançável. Isso aí tá, né, essa dica, eu falo que é uma dica de ouro, está muito ligado, né, à programação neurolinguística, tá? Eu falo que eu carrego um mapa dos sonhos, onde eu ponho foto, escrevo, por quê? A caixolinha que você carrega aqui, ó, ela se comunica com o meio externo por uma forma sinestésica, aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Então, quando a gente começa a dar um recadinho lá pro cérebro da gente, ó, tem um sonho aqui que eu quero realizar, e eu começo a dar cor, a dar forma, como aqui o Fusca tá contando pra gente, cara, o cérebro começa a falar, pô, eu vou ajudar a ir nessa direção. E, cara, é assim, eu falo que isso é poderosíssimo. Se você pensa coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. É o pensamento, né? Sim, sem dúvida. Eu carrego, uma das frases que eu carrego é passarinho que dorme com morcego amanhece de cabeça para baixo. E é simples assim. E você estava falando de aconselhamento, era uma pergunta que eu ia te fazer. Você hoje participa de conselho de empresa? Sim, eu participo em 2 lugares. De um banco, uma empresa pública, mas que é um banco, né, como membro de comitê de riscos. Né, o Banco Central ele exige que, para partir de um certo tamanho, tenha membros externos, tem uma posição estatutária. Não é uma posição executiva do dia a dia, mas eu estou lá periodicamente. E também de uma startup, mais voltada para inteligência artificial, com marketing, um negócio bem interessante. Estou aprendendo lá com a garotada. Aprendendo com a garotada, é isso, cara. É outra coisa que eu sempre gosto de deixar registrado aqui. É um eterno ciclo de aprender e ensinar. Se você romper uma dessas 2 pernas, você vai ficar para trás no mercado. Né? Eu acho que sempre eu tenho 54, o Fusca tem 53. Cara, nunca pare de aprender. Né? E... Legal. Eu acho que você está trazendo umas coisas bem bacanas aqui pra gente. E eu gosto de trazer umas perguntas que são assim, se você tivesse aqui, ó, temos um outdoor aqui, ó, esse outdoor é teu aqui, vou deixar ele 1 hora aqui na avenida, aqui embaixo. O que você escreveria nesse outdoor, hein? Qual a mensagem que, vem na sua cabeça assim, que você colocaria? Se você pudesse falar alguma coisa pro mundo, você fala, cara... Eu gosto muito do verbo persistir. Tá. Né? Porque o persistir, ele encampa, né? Ele acomoda dentro de si, né? O objetivo, né? A resiliência, que é né? O que está muito aí no teu logotipo dos bambus, né? Da capacidade de ser flexível quando precisa, ser rígido na hora que precisa também. Então, persistir acho que carrega tudo isso, né? E olhar, ter um objetivo lá na frente e insistir para poder alcançá-lo. Então, acho que não vou construir aqui uma frase de impacto, mas acho que teria que ser algo... persista sempre, é isso? Persista sempre, algo dessa linha, nunca deixe de persistir. Não usaria a palavra nunca, também a palavra negativa não é bom, né? Não é bom. Persistir sempre, né? Acho que seria uma frase curta de impacto que é fácil de guardar. Legal, pô, eu acho legal porque a gente trabalha muito isso na mentoria, eu acho que é voltada muito pro lado, obviamente, de finanças, mas eu acho que é muito mais do que finanças. Eu não quero que as pessoas ganhem dinheiro para pagar as contas. Isso é muito pobre, eu falo no sentido de não dar aderência, não é um sonho que faz vibrar. Escraviza, né? Pagar a conta, cara, é meio ou é fim? O fim é o que eu quero construir, o que eu quero fazer e que vai alimentar o meu sonho, seja construindo imagem, seja construindo foto e correndo atrás. Então, assim, tem que persistir mesmo, tem que remar. Mas ninguém está dizendo que é fácil, né? Muitas vezes é simples, mas não é fácil chegar num objetivo. Dá trabalho, a construção é essa. Então, eu olho muito o lado da mentoria, de poder pegar, ajudar, né? Que eu falo, a mentoria para mim é muito simples. Você está numa cabine de avião, você estende a mão para trás e fala, vem aqui na cabine e vê mais ou menos o que é. Se a gente puder transferir 20, 30 anos de experiência para alguém mais novo, eu acho que é um pouco isso de falar, cara, aprende, vai por aqui, vai por ali. Isso aqui já, né, ninguém é dono da verdade, mas aquele caminho ali é um caminho que dá para chegar lá, mas é um caminho mais, como é que se diz, cheio de espinhos. Então eu olho muito esse lado quando eu tô passando mentoria, e eu acho que de alguma forma é o que você faz quando você está em conselho, né, de empresa. Você chega e fala, cara, eu já vi essa história, já vi dessa forma, e uma coisa que eu gosto de perguntar também para todo mundo que vem aqui é: você tem alguma dica de livro? Você fala, cara, eu tô lendo um livro, não deixe de ler esse livro, ou fala... Olha, pode ser livro técnico, pode ser livro... Não, ele não vai recomendar o seu livro aqui, não, hein? Não é livro de ficção. Não, jamais, não seria deselegante esse ponto, não. Eu gosto muito de um livro que eu li há muitos anos atrás, e até tem uma versão nova,
mas o que eu mais gostei eu li no começo dos anos 2000, que chama Longevidade do Cérebro. Tá. Né? É um livro que um médico formado tanto pela medicina ocidental como oriental escreveu, e ele fala exatamente lá da questão do processo demencial que acontece naturalmente. Nosso cérebro também é a peça de um grande carro, né? E naquela época, como hoje, a gente não tem ainda uma cura, né, pro Alzheimer, por exemplo. Mas você tem como postergar a chegada desse processo. Então, ele explora, né? Não queria dar spoiler, mas ele coloca a dimensão física, que ele envolve alimentação, exercício, a questão que vai um pouco mais pro lado, diria, sei lá, espiritual, que é a meditação, ter algo ali fora do dia a dia. Uma parte também da medicina alopática, mas uma parte que está muito ligada ao que você está falando aqui, que é a parte voltada para o estresse. Né, que o estresse, e o estresse no seu sentido mais amplo, fazer algo que não gosta, quer dizer, tá fora do seu propósito, isso te desgasta de uma tal sorte, de uma tal forma, que isso acelera esses processos ruins para o corpo e particularmente para o cérebro. Então, é um livro que me inspirou muito, um ex-chefe meu que tinha me indicado na época, acho que ele me deu, inclusive na época, o livro. Foi um dos melhores livros que eu já li. Então, se fosse para dar dica de um livro, seria esse. Vale muito a pena. São 400 páginas, mas vale a pena. Ler rapidinho. E Fusca, me conta aqui, nessa tua trajetória de vida, você sempre foi mais CLTista ou você, nesse período, ousou empreender? Ou, enfim, como é que você vê isso? Que para mim não tem certo ou errado. Sim. Eu falo que assim, tem a você saber de fato o que você quer. Você tem o leme do navio com você. Você fala, não, eu sei o que é, porque, né, se o meu barco vai, não importa, né, vai para qualquer lugar, é só ter vento, não, mas qual direção eu quero dar? Então, a maior parte do tempo eu trabalhei em empresas, seja CLTista ou como estatutário, uma relação um pouquinho diferente. E recentemente, nos últimos 3 anos, eu empreendi. Aliás, 4, porque foram 3 anos empreendendo em assets independentes, ajudando os times lá a construir as assets, e recentemente mais solo na linha de consultoria. Entendi. Né? Mas são modelos distintos, você tem razão, quer dizer, para quem passou a boa parte da vida profissional naquela linha de ter aquele trabalho, né, aquela coisa mais É uma zona de conforto. Mas é uma zona de conforto meio... Você não tem tanto conforto porque não é você que toma a decisão no final do dia, né? É uma zona de conforto meio... Depende da posição que você tá, mas por mais avançada, hierarquicamente... Mas o dono chega e fala, não quero mais você aqui. Sempre pode ter esse tipo de coisa. Então, assim, é relativo, por isso que mesmo nessas situações você tem que buscar o que você gosta. Então, a partir de um certo momento eu comecei a buscar mais do que eu gostava. Então, eu deixei de, às vezes, fazer algumas mudanças profissionais porque eu gostava de trabalhar... A partir de que momento você começou a fazer mais as coisas que você gosta? O que você acha? Demorou. Eu acho que depois dos 30 eu tava um pouco mais maduro para isso, né? Tem uma máxima que diz, que eu nem sei se é... Você acha que tem a ver com maturidade ou não? Então, acho que tem a ver com maturidade, né? Pelo menos na época eu tinha lido alguma coisa dizendo que maturidade, ela começa a se mostrar quando você consegue fazer 2 coisas, que não sei se vale hoje. É saber dizer não, e eu demorei a aprender a dizer não. E a outra é você sair de casa. Isso eu saí cedo. Então, eu acho que quando eu aprendi a dizer não com mais segurança, acho que não é só dizer não por dizer não, tem que ser um não substanciado. Um não firme. Um não firme e com racionalidade, né? Não pode ser um não emocional porque não quero, né? Uma coisa infantil. Tem que ser um não maduro, adulto, né? Isso pra mim é uma das dicas mais poderosas que tem. Saber dizer não, sem sentir culpa. Saber dizer não, tendo maturidade e clareza do porquê daquele não e não ficar, será que o não que eu tô falando? Porque a partir deste momento que você coloca não, você começa a trazer a sua tomada de decisão para você. Isso é o que você falou, 30 anos é ali. Se eu soubesse falar não a partir dos 20 e poucos anos, cara, é outra trajetória de vida que a gente teria, né? Sem dúvida. Que eu acho que essa é a ideia, é poder transferir para essa molecada, falar, cara, toma algumas lideranças. Não é não para tudo, não mimado, né? É um não. Você gosta, tá alinhado com o que você quer? Não, não tá. Então, saiba dizer não, ninguém vai, não, ele falou não, absurdo, falar não. E quando a gente fala de ter uma trajetória melhor, não é que você vai ter mais sucesso ou chegar mais distante, mas vai ser menos doloroso, né? Vai ser mais gratificante. Mais gratificante, é isso. É menos... Acho que é isso que a gente tem que buscar também, né? É menos doloroso, porque o que é ir mais longe? É ter X ou Y, Z. Eu acho que assim, a partir do momento que você fala, eu quero ter ganho, beleza, tem um ganho extraordinário, mas eu consigo usar isso...
É porque eu vejo gente que não consegue buscar o filho na escola. Nunca. E quer. Porque o cara tá escravo ali do negócio e não consegue sair dali. Mas pô, será que o cara não tem um dia que ele consegue ir lá buscar o filho? Cara, as crianças crescem, vão embora. Mas um diazinho... Você falou bem, porque antes de empreender, eu não tinha esse tempo. E quando eu passei a ter esse tempo empreendendo, eu vi quanto tempo eu perdi antes de não poder ter tido esses momentos. Então, de fato, assim, tangenciar aquela coisa filosófica, conhece-te a ti mesmo. Acho que se conhecer bem e entender aquilo que de fato te motiva, te faz levantar todo dia às 5, às 6, às 7, dependendo dos seus horários, é super importante. Porque senão, de novo, a gente não vai ter a tal da abundância que você sempre comenta, né? Exato, exato. E fica, né, nessa coisa de, eu tenho mais tempo, menos tempo. E às vezes a gente é prisioneiro da gente mesmo, né? É que a gente não percebe. É claro que se você está aí diante de uma empresa, uma reunião importante, não vou sair no meio da tarde, né? Ninguém está falando de responsável ou irresponsável. Mas é só uma questão de você ajustar a agenda e você consegue fazer as coisas, né? Concordo totalmente. A gente tinha uma máxima no banco que era o tal do FaceTime, né? FaceTime, antes de existir o aplicativo FaceTime, você vai ficar sentado ali fazendo FaceTime, cara, reunião tem começo, meio e fim. Tem pauta, não tem pauta? É gestão do tempo de forma ativa. E às vezes eu pego pessoas que falam assim, mas eu tô lá com o meu chefe e a reunião é totalmente improdutiva e eu posso falar alguma coisa? Depende de como você fala, depende de como você coloca. Você está diante de um outro ser humano. Se você estabelecer uma conexão boa com ele e falar, cara, para que a gente não tem uma pauta estruturada aqui, posso ajudar, posso propor? E a coisa vai fluindo, né? Só que a gente tem um sentimento que paralisa a gente, que é o medo, né? Verdade. Você está falando medo de perder dinheiro, medo de tudo, medo disso, daquilo. E a gente vai aos poucos, quanto mais a gente vai destravando isso, mais a gente vai com fluidez, né? Sem dúvida. De bem com a vida, né? Fica mais natural, né? Não é isso? Sim, sem dúvida. É isso, não sei. Pessoal, tô aqui com o Fusca, 30 anos de experiência de mercado, de financeiro. Por acaso estudamos na mesma escola e eu digo, apesar de termos estudado engenharia, não trabalhamos com engenharia, né? Não sei se isso tem a ver com descoberta tardia de propósito, né? Eu acho que a gente acaba falando, por que a gente não trabalhou com engenharia, né? Não, pelo menos no nosso caso, metade da turma não foi para trabalhar com engenharia porque tinha um momento muito ruim no Brasil, né? Exato. Para engenheiro. Então, assim, às vezes a gente tem que se adaptar mesmo. Faz parte da jornada humana se adaptar. Se adaptar. Isso não significa sofrer porque não posso fazer o que eu quero. Às vezes a gente encontra um caminho que... Nem tudo vai sair como a gente quer, Exatamente. Né? Aliás, a maioria das vezes a gente vai ter que ajustar a rota, né? E nesse processo, Zé, acho que cabe muito essa história de também se aconselhar. Eu sempre fui muito aberto a ser aconselhado, né? A gente tem que exercer essa humildade sempre, porque sempre a gente vai encontrar em alguma pessoa algo que você não tem, que ela pode te agregar. Então, acho que é melhor a gente ter esse tipo de busca do que errar demais sozinho, né? Então, exato. Isso é super importante. Então, quando eu vejo pessoas como você se expondo e apresentando aí um caminho de auxílio, eu acho muito bacana, né? Porque, de fato, eu mesmo, você falou, se você voltasse no tempo, o que você faria? Se eu tivesse tido, talvez, em certos momentos, né, pessoas para me orientar melhor, ou eu mesmo ter de buscar as pessoas corretas... Tenha mentores, né, cara? Exatamente, tenha mentores. Acho que isso resume tudo. Independente do momento que você está, independente da idade, tenha mentores. E assim, se eu pudesse tirar lá, o importante nunca é tarde para começar, né? Não, eu falo. Nunca. O importante é dar o primeiro passo, ter consistência e saber que, tipo, olha, eventualmente, quero escrever. Tá bom, você vai escrever lá, você talvez vão estar grilos olhando o que você escreveu, mas é aquilo que você quer? Você quer escrever? Aposta, né? Eu às vezes coloco isso para os meus filhos, né? No primeiro não, eu mandei pedir documentação numa empresa, ninguém me respondeu nada, ninguém respondeu meu e-mail. Eu falei, vai chorar? O primeiro não, vai desistir. Cara, vai lá e vai de novo. Procura outro canal, não te atenderam, não responderam o e-mail. Pior, vai lá na porta do negócio, conversar, fala que você veio ali, estava de passagem por ali. Eu falo isso por trabalhar com vendas recentemente. O empresário, eu não quero saber, eu vou lá, bato na porta, passei por aqui, tô no interior. Eu ia lá no interior mesmo, pegava o carro aqui, saía de São Paulo, ia lá, encostava na porta, falava, eu tô de passagem aqui, será que eu consigo falar com fulano? Será que eu consigo? Cara, é assim, é tentativa e erro. E isso tá muito ligado ao persista sempre aqui do outdoor aqui, que ele colocou, não desiste. Porque também, assim, é importante a gente saber falar não. Mas tem muita gente que às vezes erra a mão e só fala não, né? Acho que tudo na vida é equilíbrio, de novo, né? Quer dizer, acho que tem que falar o não na hora certa, quando precisa, né?
e não precisa ser imediato. Quando você tem dúvida, pede um tempo para de fato colocar o que você pensa, né? Para também não ser imediatista, né? Algumas situações exigem que a gente seja imediatista, uma situação de emergência, mas a maior parte das decisões da vida não são imediatistas, né? Até isso também se comunica com aquela questão da gente ter que tomar a decisão muito cedo e às vezes ficar preocupado, nessa idade eu tenho que fazer isso, essa idade eu tenho que fazer aquilo, e às vezes você dando um tempo para si, para amadurecer as coisas, te permite ir muito mais distante. Quando ele fala que imediatismo, né, me veio na cabeça aqui, é que todo fato, aconteceu um fato, caiu aqui a moeda na mesa, isso é um fato. O significado que você vai dar para esse fato vai disparar uma emoção e você vai ter uma reação. Quando a gente está imediatista, a gente está direto na reação. Às vezes, o que eu gosto de convidar as pessoas? Trabalhe um pouco essa emoção, joga ela um pouco lá pro lado da razão, convida a razão a participar da conversa para falar, deixa eu pensar um pouco, e que decisão eu vou tomar. Isso é um exercício. Jogar frescobol na praia é papum, papum, papum. A gente fala, cara, pega a bolinha e fala assim, peraí, deixa eu pegar a bolinha e dar uma olhada. Será que é melhor eu jogar para cá ou para lá? Isso muda tudo. É a maneira como você reage a cada fato que acontece vai determinar um caminho que você vai seguir. Ah, mas eu não queria escolher. Você escolheu, inconsciente ou conscientemente você fez escolhas. Quanto mais consciente para as suas escolhas, melhor vai ser o teu resultado. Simples assim, né? Quero agradecer aqui a visita ilustre que eu tô tendo hoje aqui do Fusca. Pô, pedir quem não curtiu, dá uma curtidinha no nosso canal. E é isso. Quero agradecer bastante aqui. Obrigado, Zé. Valeu aí Obrigado aí pelo convite. Nota 10. Isso aí.